Então, vamos iniciar a gravação da aula. Tá? Eu dividi a metodologia em quantidades de aulas de acordo com os tecidos. Tá? Então, nós sabemos que são 4 tipos de tecido. Primeiro, o tecido epitelial. Depois, vamos ter o tecido conjuntivo, tecido muscular e, por último, o tecido nervoso. Então, nós vamos começar pelo tecido epitelial. Então, aquilo que eu falei com vocês, né, a histologia humana, ela está diretamente ligada ao estudo dos tecidos e nós vamos dar início falando sobre o tecido epitelial. Deixa eu só acertar aqui. Tá tudo ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O tecido epitelial, vamos ver as principais funções. Então, eles têm a principal função de revestimento, tá? Revestimento e proteção. Tudo aquilo que vai servir para revestir vai acabar também ocasionando uma proteção. Então, a camada epitelial que envolve os órgãos, tá? Ou até mesmo o nosso corpo, ele vai ter a função de revestimento e proteção, tá? A função também, uma das funções também é a secreção. Essa secreção ela pode ser liberada para o meio externo ou também dentro de alguns órgãos, tá? Pode também ocorrer na circulação sanguínea, tá? Então, essa secreção aqui, ela pode ser hormonal ou ela pode ser uma substância, como o suor, como a gordura, né? O sebo que é liberado nas glândulas sebáceas para a lubrificação da nossa pele, tá? A absorção, tá? Nós temos também mucosas que vão formar o nosso tecido e vão servir também para absorver algumas substâncias, tá legal? A origem, tá? É o único tecido que tem origem nos 3 tipos de tecido embrionário, na endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, o único tecido que pode originar de qualquer um desses tecidos aqui, tá? É o tecido epitelial. Os outros tecidos não têm essa capacidade. Principais características, tá? São formados por células justapostas. O que significa isso? Uma célula vai estar do lado do outro, tá? Bem juntinha mesmo, impedindo que ocorra a passagem de substâncias entre elas. Isso vai provocar uma baixa concentração de substância no meio externo. Aí aqui embaixo está dizendo, ó, poucas substâncias intercelular, do lado de fora. Tá? Por quê? Essas células elas vão fazendo uma compactação, tá? Uma com a outra e impedindo a passagem de substâncias. Forte adesão, para poder ser justaposta e ter poucas substâncias, elas vão precisar de uma forte adesão. Então, vão ficar uma aderida à outra, uma bem coladinha na outra. Isso porque elas são avasculares e aneurais. O que significa isso? Não tem vasos sanguíneos irrigando essas células. Tá? Então, essas substâncias, as substâncias do nosso sangue não vai chegar através de vasos condutores, né? Vão ter ali capilares levando essas substâncias, tá? Isso vai passar por um processo de difusão. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui no outro slide, tá? E o que são aneurais? Aneurais que elas não vão apresentar ligações com o sistema nervoso, tá? Por isso que tem uma brincadeira que antigamente se fazia muito, era pegar uma agulha e enfiar na pele, deixar a agulha pendurada assim, entrava entre os dedos, né, na pele do dedo, bem fininha ali, e você não sente aquela dor. Né? Você vai para a praia, você se queima, você retira aquela pele ali, ela é como se fosse uma pele morta, né? Mas ela está ali, justaposta, com poucas substâncias,
e tem uma grande adesão, tá? São avasculares e aneurais, não tem impulsos nervosos nela, elas não têm essas informações nervosas. Os tipos de células são a epiderme, né, externa da pele, as serosas, que são as dos órgãos, e as mucosas das cavidades. Então, a mucosa nasal, a mucosa da traqueia, a mucosa vaginal, tudo isso aqui são formados por tecido epitelial, são células epiteliais ali, tá? As serosas, tá? Vão ter uma quantidade de substâncias que vão fazer com que ocorra aderência entre os órgãos, tá? A epiderme, tá? É a parte externa da nossa pele, é a estrutura que fica diretamente ligada à nossa proteção. As formas mais comuns de células são as pavimentosas. Essas pavimentosas são as que estão na nossa epiderme, por isso que elas são justapostas, tá? Tem umas que têm um formato cúbico e outras têm um formato prismática, tá? Existem também as especial de transição, tá? Na bexiga. O que acontece? Em um momento ela vai estar no formato cúbico, em outro momento ela vai estar no formato prismático. Por que isso acontece? Porque a bexiga precisa expandir. E quando ela vai expandir, ela aumenta de tamanho. E esse alongamento, você tem uma célula que é cúbica se transformando em uma célula prismática. Quando a pessoa vai lá e libera a urina, ela volta para o tamanho original. Então, essa que é a prismática volta a ser cúbica, tá? Mas os três modelos são esses aqui, e você tem uma transição especial nesse caso aqui, tá? Vamos lá para o outro slide. Aqui que eu falei para vocês, as camadas, ó, simples, tá? E estratificados, tá? O que significa? Simples já fala, só tem uma camada de célula, tá? Aqui, ó, sem atrito, certo? Então, ela está uma justaposta à outra, uma adesão bem acerrada aqui, bem feita, e você tem pouco material extracelular aqui, tá? A outra, você tem a estratificada. Essa estratificada, ela vem em quantidade, né? Imagine só uma parede, são vários tijolos, um em cima do outro. Essas camadas vão já apresentar, tá, uma quantidade maior de substâncias. Então, aqui, ó, ela já contém atrito entre uma e outra, tá legal? Aqui já tem uma quantidade maior de substâncias, tá? E aqui, nesse caso aqui, já vai ocorrer vascularização, o sangue já vai trazer substâncias para cá, e você também vai ter aqui o sistema nervoso diretamente ligado nesses pontos aqui. Então, neurônios sensoriais vão estar presentes nessa área aqui. Aqui, nós temos um outro tipo de camada, que se chama de pseudoestratificada. O que significa isso? Você tem uma célula, formada por uma única camada de células, está vendo aqui, ó? Só que a diferença é que elas são mais alongadas, e o núcleo da célula, ele fica variando. Uma hora mais embaixo, outra hora mais em cima, e eles apresentam cílios, tá? Esse material, ele é rico em glicoproteínas, são glicoproteicos, vão produzir uma grande quantidade de muco, tá? Então, você tem isso aqui, ó, na mucosa nasal e na mucosa traqueal. Por quê? Esses cílios aqui vão ajudar a expulsar as substâncias que estão incomodando essa região, tá? Aqui, ó, no caso que nós temos exemplos aqui, ó, a epiderme do esôfago, tá? É estratificado. O endotélio, né, que são os vasos sanguíneos, eles são simples. Então, os nossos capilares, eles precisam ser simples. Os capilares sanguíneos são formados por uma única camada de célula, tá? Quando a gente for ver lá o sistema sanguíneo, que vai falar sobre tecido sanguíneo, nós vamos ver que os capilares, eles são formados por uma única camada de célula. Isso por quê?
vai facilitar a saída e a entrada de substâncias nesses capilares, para que ocorra a troca, né? Essas outras células aqui são as estratificadas, né? São aqui, ó, as primárias. Desculpa aqui, gente. Também são simples. As primáticas, né, são simples também, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tecido epitelial secretor, tá? Que é a parte formada por glândulas, tá? Tem origem em um tecido de revestimento. Agora aqui, dentro desses tecidos excretores que formam essas glândulas, nós vamos ter 3 tipos de glândulas. O que a gente chama de glândula exócrina, que vai liberar para o lado de fora, endócrinas, que vão liberar na corrente sanguínea, e as mistas, tá? Que vão, em um certo momento, liberar para o meio externo ou dentro de um órgão, né? Ou, em alguns casos, vai liberar também na corrente sanguínea. Então, visualmente, a gente consegue identificar essas glândulas da seguinte forma. Se ela apresentar, tá? Como se fosse uma bolsa aqui, ó, liberando essas substâncias. Essas substâncias aqui são material que a própria glândula está produzindo, tá? Esse material, ele tem uma função. Ele não é considerado apenas uma excreção, tá? Ele está liberando substâncias que vão auxiliar o funcionamento do organismo. Então, vamos dar um exemplo. Se você está liberando aqui óleo, né, graxa, ou até mesmo sebo, isso aqui está fazendo o quê? A liberação e a lubrificação do tecido epitelial. Mas aqui também pode ser, se fosse uma glândula mista, ela estaria liberando, né, se fosse o caso do pâncreas, lá no intestino, o suco pancreático. Então, as glândulas que liberam de forma exócrina, que é do lado de fora, tá? Não é na corrente sanguínea, melhor falando, você vai ter o quê? A ação desses hormônios ou dessas substâncias sendo liberado no meio, tá? Agora, quando nós falamos de endócrinas, tá? Elas não têm essa liberação direta, elas vão liberar direto nos capilares. Por isso que os capilares, igual eu falei para vocês, eles são formados por apenas uma camada de célula. Então, quando esses capilares passam por essas glândulas liberam essas substâncias na corrente sanguínea. Então, por isso que nós vamos estudar também lá na frente as glândulas endócrinas, tá? O sistema endócrino é o sistema hormonal, tá? Os hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea. E como que ocorre essa liberação? Os capilares que passam por essas glândulas recebem todos esses hormônios pelos capilares, já que os capilares são formados por uma única camada de célula, tá? Então, aqui, ó, relacionado a essas glândulas aqui, só para a gente pegar como exemplo, né? A gente tem, ó, glândula lacrimal, a glândula mamária, as sebáceas e as sudoríparas, tá? Então, lubrifica a pele, né, deixando a pele mais oleosa, cabelo mais oleoso. Isso aqui baixa a temperatura do corpo, que é o suor, tá? As glândulas mamárias vão liberar o leite e a lacrimal, tá, vai estar liberando diretamente fazendo a lubrificação dos olhos. Aqui também a gente poderia falar das glândulas mistas, tá? O fígado é considerado uma glândula mista e as gônadas, né, testículos e ovários também são glândulas mistas, junto com o pâncreas. Nas glândulas endócrinas, nós temos tireoide, suprarrenal, hipófise, tá? E outras mais que nós temos a suprarrenal aqui, a tireoide, né, a gente falou, tem a paratireoide também, que poderia ser colocado nesse grupo aqui, tá? Então, nós temos uma grande quantidade de glândulas que vão estar diretamente envolvidas no processo de liberação de substâncias. E essas glândulas, elas fazem parte do tecido epitelial. O que tem que observar é, se ela libera na corrente sanguínea, ela vai ser chamada de endócrinas. Se ela libera
no meio externo ou dentro de órgãos, elas são chamadas de exócrinas. Agora, se ela executa essas duas funções, elas vão ser chamadas de mista. Aqui, ó, os tipos de glândulas exócrinas, desculpa. Então, ó, tem a merócrinas, né? Aqui a lágrima, né? E a saliva vai ser liberada. Então, ela tem um formato, tem uma bolsinha aqui, ela é mais fininha. As células é que vão liberando essas substâncias. Então, essas células aqui, que está em maior tamanho aqui, são essas células menores aqui, certo? Então, ela libera esse hormônio, essa substância, né? Essa secreção, e essa secreção vai ser liberada aqui, tá? Desculpa, aqui não são hormônios, aqui são secreções, tá? Na maioria das vezes, essas secreções elas servem para lubrificação, tá? Umidificação, tá? Então, por elas liberarem essas substâncias menores aqui. Aqui, a apócrinas, né? Secreção, elas são um pouquinho maior. Isso aqui é um exemplo da glândula mamária. Então, o que vai acontecer? Ela vai liberar um pedacinho da própria célula junto com a substância. Então, vem fragmentos da membrana da célula, tá, sendo liberado. Então, esse material que está sendo liberado, ele tem uma proteção da membrana. Então, aqui você tem a célula que está aqui, formando essa parede aqui, e ela libera a substância juntamente com uma membrana. É como se tirasse esse pedacinho da célula e ela fosse liberando. Ela vai fazer a reconstituição e ela vai continuar fazendo esse processo, tá? Tá vendo aqui, ó, a secreção, mais um pouco de citoplasma, porque a substância está aqui junto com a membrana, tá? Esse aqui é o exemplo da glândula mamária, tá? Aqui, a holócrina, tá? A secreção mais célula inteira. Por que ela tem que liberar a célula inteira? Porque aqui, o exemplo aqui são as glândulas sebáceas. Você tem uma grande quantidade de sebo, de gordura nessa área aqui. Então, fica difícil para poder passar pela célula. Então, o que acontece? Ocorre a liberação dessas células. É como se fossem gotículas de gordura sendo liberadas, tá? E essa gotícula, tá, no caso aqui, são as células que vão sendo liberadas. Conforme essas células vão sendo liberadas, vai ocorrendo novamente a recomposição de toda a estrutura dessa glândula aqui, tá? Então, a primeira, tá, só libera as substâncias que estão aqui, só a secreção. Então, a célula libera a secreção. Aqui nessa segunda, que é o exemplo da glândula mamária, ela vai liberar a secreção, mais um pouco de citoplasma, junto com esse material. A terceira vai liberar a célula inteira, porque ela vai ser rica em gordura, rica em sebo, então é mais difícil dela passar pela membrana celular, então ela acaba liberando a célula. A célula chega a um ponto em que ela fica com uma grande quantidade desse lipídio e ela acaba sendo liberada, tá? As formas aqui, ó, tubular, que é o caso dessa, acinosa e tubuloacinosa, tá? Só para a gente poder entender como que ocorre isso, tá? E o epitélio de absorção. Então, você tem aqui um capilar, essa estrutura é essa daqui, ó, e ela, quando o material passa por ela, ela absorve o material. Então, aqui você tem um capilar, essas células estão presas nos capilares e são responsáveis por absorver o material que está ali. Então, essa microvilosidade, ela permite a entrada de substâncias. Se a gente for observar nos capilares, os capilares eles liberam o oxigênio, mas eles captam o gás carbônico. Como que ele vai captar? Pelas microvilosidades que tem aqui. As excretas, toda substância que está sendo liberada pelo meio externo, né, que precisa entrar na corrente sanguínea, vão ser absorvidas pelos epitélios de absorção, tá? Que no caso são esses aqui. Tá? Aqui é só para a gente poder entender, né, a especialização das células epiteliais. Ó. Esses plasmodesmos aqui, ó, eles que vão ligar uma célula a outra, tá? Então, essa ligação de uma célula para outra é feita
pelos plasmodesmos, né? Então, ocorre a troca de substância. A substância que está aqui vem para cá, e as substâncias que estão aqui acabam voltando, tá? Os desmossomos são responsáveis pela adesão. Então, ele vai aderir essa célula à lâmina basal, tá? Então, essa lâmina basal que tem aqui, que vai ligar o tecido epitelial com o tecido conjuntivo, vai ser feito pela lâmina basal, tá? E quem liga essa célula à lâmina basal são os desmossomos, né? Que vão ser responsáveis pela adesão. Aqui, ó, tem desmossomos também, ligando uma célula à outra, prendendo. O transporte de substâncias entre elas, né? O que vai falar sobre a troca, como que ocorre essa troca, são esses canais aqui responsáveis pela troca de substância, tá? Plasmodesmo, certo? Os desmossomos são responsáveis por fixar uma célula à outra e as células na lâmina basal, tá? Aqui eu tenho a parte de oclusão, né? São as barreiras. Por quê? Porque vai impedir as substâncias de entrar por aqui. Então, quando eu faço, é como se fosse um pingo de sol daqui, ó, ligando uma célula a outra, impedindo a entrada de substâncias por esse canal aqui, tá? Essas aqui são zônulas de oclusão. Então, essa aqui é uma barreira. Aqui nós temos as microvilosidades de absorção, a gente viu ali anteriormente, né? E aqui a gente tem a troca de substâncias e adesão também. Então, nesse caso aqui, ó, interdigitações, também vai ocorrer a mesma função do desmossomo, que vai fazer a adesão, e também a função do plasmodesmo, também que vai fazer a troca de substâncias, tá? Então, o que a gente precisa só observar. Isso aqui é uma célula, isso aqui são os núcleos dessas células. Lembrar uma coisa, a nossa pele, ela não é um tecido, tá? Ela é um órgão, legal? Então, a pele, ó, ela é um órgão, tá? O que a gente precisa entender? Que a nossa pele, ela vai apresentar duas camadas, uma chamada de córnea e a outra chamada de basal. A que a gente chama de córnea, são células formadas por células mortas. E a basal são células vivas. Tá vendo essa linha que foi colocada aqui, ó? Tá? É chamada de lâmina basal. Então, aqui embaixo, eu tenho tecido conjuntivo nessa área aqui. Como que as substâncias chegam até essa célula aqui? Vão chegar através da lâmina basal. Aqui está a lâmina basal aqui, tá? Ó. Então, esses melanócitos aqui são células que vão ter grande quantidade de melanina. A melanina, a gente sabe que ela tem a capacidade de proteger, tá, a nossa pele contra raios ultravioletas, tá? Então, a melanina, ela é ativada de acordo com a intensidade de raios ultravioleta, tá? Vamos ter também uma outra proteína que é chamada de queratina. A queratina vai permitir que ocorra a impermeabilidade. Então, você não deixa sair e nem entrar substâncias, a não ser que elas passem pelas glândulas, certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui tem aqui, ó, o capilar, né? Mas aqui eu tenho uma glândula, ó. Isso aqui é uma glândula que vai liberar, tá? Pode ser uma glândula sebácea, pode ser uma glândula sudorípara, mas ela vai liberar substâncias, né? Essa aqui, nesse caso aqui, ó, é uma glândula sudorípara. Então, ela pega o líquido que está nessa região e libera na superfície da nossa pele. Se não passar por aqui, por outro local não tem como passar, porque a pele ela apresenta uma grande quantidade de queratina, por isso que elas se tornam impermeabilizantes, tá? Então, a melanina dá a pigmentação da pele e a proteção contra raios violetas, e a queratina ela vai aumentar, né, a capacidade de impermeabilidade, impedindo a entrada e a saída de, principalmente, líquidos, né, nessa região que é coberta pela pele. Quando você sofre um ferimento
você rompe essa pele, sua pele fica exposta, vamos dar um exemplo, uma queimadura, você tirou os impermeabilizantes. Então, pode ocorrer uma infecção, porque qualquer substância pode entrar ou pode sair. Então, você pode ocorrer nessa região uma inflamação. Então, só para a gente entender, a epiderme, ela é avascular, tá? Ela não tem vasos sanguíneos, tá? Ela, aqui na parte, logo embaixo dela, nós temos a lâmina basal, nós temos também a derme e a hipoderme, que é um tecido adiposo, tá? As terminações nervosas estão aqui na derme, não atinge a epiderme, tá? Por isso que a gente falou lá no primeiro slide que as células epiteliais, né, formando a epiderme, elas não apresentam sensações nervosas nem vasos condutores. E aqui são glândulas sebáceas aqui, formando também pelos. Por isso que os nossos pelos costumam apresentar uma grande quantidade de oleosidade, tá? Porque essas glândulas sebáceas, elas acabam, na maioria das vezes, trabalhando em conjunto com essas cavidades, né, aonde estão os pelos. E os vasos sanguíneos, tá? Então, terminações nervosas, vasos sanguíneos, aqui nós temos glândulas sudoríparas, tá legal? Então, esse slide, ele é a explicação do tecido epitelial. Eu vou gravar para vocês um slide falando sobre tecido conjuntivo, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Não deixe passar nada.